Assim que nós gostamos. Eu adoro, porque a gente vai pegar esse negócio aí e fazer aquelas introduções de make-off, tipo erros. Erros de gravação. Não, a gente não errou. Não, a gente não errou. Só conversando. Seja bem-vinda, Agora Carol. os erros também vão ser mostrados. Sempre. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu adoro comemorar. Estamos terçando. Hoje é terça-feira. Ai, gente, vocês estão ficando confusos, porque é terça, é sexta, é quarta, daqui a pouco é todo dia. É. Isso aí. Isso Será quer dizer... Estão dizendo ali, isso aí. Todo dia. Todo dia é dia porque de pode é um ser. evento, gente. Vocês não têm ideia. É um evento. Vocês olharem aqui, olha, cheio de gente ali. Já puxaram várias cadeiras. Olha, tem convidados. Então, hoje aqui tá bombando. E realmente é um evento. A gente vem pra cá... com energia, né? Vem pra cá, oba! Não é só uma gravação. Com tanta energia que a gente empolga a plateia. Então a gente espera empolgar você que está nos ouvindo, claro! Porque estamos em mais um episódio do Pode Ser, como sempre, especial. Esse aqui é muito especial. Porque, inclusive, nós estamos gravando hoje, mas ele sai amanhã. Inclusive, senta aí, porque vai render. Vai render. Né? Porque ele vai sair. Esse aqui é um episódio especial, porque, inclusive, ele vai sair amanhã. Nunca aconteceu isso com a gente. A gente grava, programa, né? Tem as datas lá na frente, mas esse aqui... Ou seja... ele é quase internacional. Aí, ele foi gravado ontem. Entendeu? Você está assistindo agora aí, quarta-feira, e foi ontem. 19h30, e ele foi gravado ontem. Não, é hoje. Que é hoje. Hoje é amanhã. Mas tudo bem. Quarta-feira, 19h30, temos Pode Ser. E aí a gente quer convidar vocês aqui para, claro, encaminhar, curtir, compartilhar, né? Daí se inscrever para que o YouTube, Spotify avisem vocês para novos episódios. Toda quarta-feira a gente está aqui, 19h30, inicialmente, porque acho que daqui a pouco a gente vai ter que ter vários dias na semana, né? Tem muita gente para a gente convidar. E uma lista de gente realmente super interessante, super especial, que vocês já sabem que senta aqui nessa cadeira quem é especial. Sejam bem-vindos oficialmente nessa quarta-feira, que hoje a conversa promete. Carol, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, amiga. A gente só tem se encontrado aqui. A gente já brindou. Tá com amnésia hoje? Ih, o assunto bom. É pra gente falar hoje, inclusive. A gente quer falar sobre isso. Amnésia. Né? Tilts. Inclusive, super atual. Hoje a conversa envolve temas super atuais, de crianças a adultos. Então, já convida aí para sentar e assistir, porque essa pessoa que vai sentar aqui... É bem interessante, porque estamos no mês também, né, que a gente faz uma campanha especial, então você deve estar sabendo aí, se não... Estamos de amarelinho. Estamos de amarelo. Setembro amarelo, então você deve saber o que estamos fazendo. Mas antes da gente começar o nosso episódio, chamar o nosso convidado, a gente quer agradecer os nossos parceiros, claro, porque hoje, cedo, eu sem avisar, sem marcar, porque Fescova acontece desse jeito. A gente chega lá. Não, e é um na mão, um no cabelo, um no make, assim, eu tenho que sair daqui a 1 hora. Vai conseguir. Foi senta assim. Aqui. Hoje tinham várias. Eu digo, tenho com paciente 9 horas, pelo amor de Deus. Vai, me libera. Então, Fescova, Belém, nosso parceiro. Le Concept, que tem preocupado aí com os nossos looks, para que a gente esteja aqui sempre bem arrumadas. Sublime Afeto. Olha, que traz as nossas lembranças, inclusive são personalizadas. Nomes personalizados. Todos os brindes que vocês quiserem, entrem lá no Instagram deles, que vocês vão ver que fazem várias garrafa, coisas. lindos. E claro, Moage Café. O nosso point. O point da semana. Delicioso, networking, conversa. Aqui só não tem drink, inclusive, Carol. Não podemos falar. Nunca a gente fala o que tem aqui dentro. Para vocês que estão nos assistindo, não tem, água. Não tem drinks para quem é de fora. Não tem drinks. Aqui é café, gente. Café. Café. Aqui é só café. A gente gosta de café porque café sempre traz encontros. E a gente gosta de anunciar, porque aqui, né, Café e Negócios é um projeto que traz encontros aos empreendedores à base de café. Café e Negócios, uma vez por mês, já teve esse mês que vem. Fiquem atentas aqui que a gente vai sempre Convidados especiais, parcerias, um lugar excelente para você trocar, conhecer pessoas. Se liga. Mas tá bom, chega de blá, blá, blá. Vamos rufar os tambores, né? Anuncia aí, amiga. Mas antes de anunciar, eu quero passar alguns dados importantes aqui. Eu anotei.
Ok. Sabe, Carol? Porque esse é um tema que nós duas fizemos muita questão de compartilhar aqui com vocês, por ser um mês especial, mas é um assunto que a gente precisa tratar o ano inteiro. E aí nós, como sempre, Carol, que é da minha família, mas não é da minha família, a gente está na dúvida ainda. Até o final a gente vai ter essa certeza ou não, a gente já inclui. Sempre estamos juntas aqui, compartilhando conteúdos para levar para vocês aí tirarem dúvidas, crescerem, se desenvolverem. E essa temática aqui é extremamente importante. Setembro Amarelo, né, é um mês de campanha à valorização à vida. Em 1994, Carol, um americano com 17 anos tirou a própria vida. E, na época, ele andava com um Mustang amarelo. E aí os pais fizeram na hora do velório, do enterro, distribuíram frases que motivavam e valorizavam a vida, amarelos e tal, e a partir daí, no papel amarelo, a partir daí eles criou-se essa campanha para reforçar a importância do cuidado com a saúde mental. E aí, claro, que nós tínhamos que estar aqui trazendo isso como um tema bem importante, hein, Carol? Hoje eu dei uma palestra sobre isso, Setembro Amarelo. Amiga, a cada 40 segundos, nós vamos contar quantas pessoas tiraram a própria vida no passado. A cada 40 segundos, uma pessoa fez isso. Inclusive, eu quero te dizer, inclusive aqui, olha, o número de pessoas que tiraram a própria vida no Brasil cresceu 11,8% em 2022, em comparado ao 2021. Ainda não tem o registro desse ano, mas isso deve-se muito também à questão da pandemia. E tu sabes o que é interessante? Eu achei interessantíssimo, enquanto os números mundo, a idade é mais de 50 anos, aqui no Brasil é de 15 a 29 anos. Sim, de jovens. Jovens, um público muito jovem. Muito alto. Isso é realmente pra gente ficar de olho. A questão do Covid, que trouxe muita ansiedade, estresse e dificuldade para lidar com as emoções, apesar disso ter aumentado muito a demanda, nossa demanda, a minha demanda no consultório. As pessoas que tu trabalhas na empresa trazem também essas demandas emocionais. De inteligência emocional, totalmente. Então, acho que são dados importantes, né? De um tempo para cá, mais de 43% de aumento. Então, é muita coisa. Muita coisa. E a gente não tinha como não trazer essa informação. Chegou o momento, chegou o momento, né? Da gente trazer essa pessoa que não tinha como. Melhor a gente brinca, a gente brinca aqui, e você já conhece esse termo que a gente fala, brinca de falar sério, porque hoje, olha, a conversa vai ser leve e o papo vai ser muito sério. Porque aqui a gente gosta de bater papo, trazer para vocês pegar aquela pipoca e não querer mais levantar, aquela melhor série, melhor filme que vocês já assistiram. Pode ser, você vai ficar aqui, não quer sair. A gente vai acabar, não acaba, vem parte 2. Inclusive, tem gente pedindo parte 2 em um monte de episódio. Eu tô gostando de ver. Esse aqui eu acho que a gente vai ter outro momento. Até falei para não chamarem, não apitarem aqui, não dizer, já está acabando, porque o povo fica assim, querendo que a gente encerre. Mas hoje o assunto eu acho que a gente não vai querer encerrar, porque tem assunto, né? Olha, ele é psiquiatra, lida aí todos os dias com uma demanda intensa. Atualmente ele está metade do tempo em Palmas e metade do tempo aqui em Belém. Inclusive foi estratégico, conseguimos marcar para a gente poder gravar aqui, para conseguir aproveitar a que ilustre ele está aqui presença dele. Até porque, gente, psiquiatra, eu posso falar de psicólogo, mas psiquiatra está com fila de espera. Se eu já estou com fila de espera, imagina psiquiatra, gente, que as pessoas querem imediatismo, querem resultado, não querem ter o trabalho de se desenvolver, elas querem aquele remedinho. Ele vai falar um pouco pra gente, mas bora chamar logo. Que rufem os tambores. Bora, gente especial é sempre aqui, não pode ser. Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui. Obrigado pela tua disponibilidade de compartilhar esse conteúdo aqui com a gente. Não, com certeza também. E obrigado pelo convite também. Assim, tempo acaba, a gente sempre tem um pouquinho assim, né? Mas a gente sempre dá prioridade. É uma questão de prioridade. E a gente quer falar um pouco sobre isso, né? É um mês, como a gente nós compartilhamos aqui no início, é um mês que se valoriza mais, se fala mais, informa mais a questão do autocuidado, né? Sim. Mas é algo que a gente precisa tratar isso durante o ano. Bora falar aqui sobre desmistificar aquele negócio de quem procura... Vai psicólogo é doido.
Vai no psiquiatra, tá com problema, é doido, né? E aí, às vezes, a pessoa não quer expressar isso, ou não quer pedir ajuda, porque não quer ser considerada como doido. Pra não ser estigmatizado. Isso é isso mesmo. Tem um pouco disso, com certeza. Às vezes até tem consultórios, normalmente, tipo, meu consultório organizei ele de uma forma para a pessoa que entra não encontrar que sai, porque às vezes tem momentos desconfortáveis, né? Tipo, pode ser alguém conhecido, algo do tipo. Já teve situação do delegado e o advogado da mesma ação. Por coincidência, assim, eu fui descobrir... Estarem saindo da consulta com o um encontrando com o outro, Deus. aí numa antiga clínica que eu atendia. Aí nesse dia que eu vi, realmente a maior parte dos colegas, eles têm uma porta de entrada, uma de saída. E desmitificando essa questão do psiquiatra, né? Um amigo meu de Brasília, lá em Brasília já é uma das residências mais concorridas já tem muito tempo. Lá eles falam que psiquiatra normalmente não é coisa de doido, é coisa de rico, normalmente. Porque, como ficou escasso, né? E hoje em dia as pessoas estão priorizando saúde mental, acaba que virou status, né? Aí as pessoas... Aí acaba a gourmetização da psiquiatria, né? Aí agora o pessoal... é bonito dizer que tá, né? Normalmente, tomando remédio. Ou, eu já na verdade, ou que já passou no psiquiatra e não deu nenhum... Meu psiquiatra, é verdade. Ou que foi no psiquiatra e não teve nenhum diagnóstico também, né? Quer dizer, ele foi no psiquiatra... Mas não tem problemas, Não tenho problema, já fui, já lá... Tenho nenhum transtorno. Ou meu transtorno está tratado. Ou meu transtorno está tratado. Tá tudo certo. Mais ou menos isso. E ainda tem muito estigma, principalmente para nossa região, ainda é muito forte essa ideia de quem vai no psiquiatra é louco, principalmente pessoas de mais idade. Já os mais novos, normalmente, eles não têm tanto. Pelo contrário, eles que pedem, os mais velhos é alguém que tem que trazer, normalmente. Já os mais novos, não fui eu que pedi para minha mãe nem queria me trazer, entendeu? Porque tinha medo e tal. Então ele já tem um cuidado. Inclusive ele fala, inclusive eu acho que ela devia também estar consultando. Ela que devia estar consultando aqui. E às vezes é verdade mesmo. Eu somente criança isso também, viu? É verdade. E aí a gente conversa, com a família, às vezes a gente tem quase certeza. Isso, né? Fala, realmente, olha, tem que todo mundo tratar. Até porque e a problema família, muitas vezes a família tá toda adoecida. Tem até um livro brasileiro que é Psiquiatria Familiar mesmo, que é isso, é você tratar a família como se fosse um organismo único, assim, doenças que são mais comuns devido a questões familiares, por exemplo, assim, bigamia, chega muito, inclusive uma alta incidência principalmente de policiais que aparecem, pelo menos na minha vivência, né, com problemas de bigamia, às vezes que trabalham em mais de uma cidade e tudo mais. Há muito problema na família. Isso aí gera porque todo mundo adoece, o filho acha ruim por conta da mãe, a filha perde a esperança às vezes, entendeu? Então, e também tem outros casos que é replicado o comportamento por geração, né? Então, achei legal isso aí, porque presta atenção. É meio normalizado de que trair já não virou mais um escândalo, nenhum problema. Acontece. Só que tem um detalhe. Tem situações... eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão dos vícios, sobre a questão de ser algo que é incontrolável, né? Não é doença. Sim. Como um transtorno mesmo. Não é só um desvio de amadurecimento, de deixar ali seu caráter. Um dia ele vai deixar de fazer. Não vai. Vício, porque vira às vezes compulsão, né? Vícios de comportamento, de pornografias e tal. Tem muito. Hoje em dia, principalmente pornografia, tá, assim como o jogo patológico, que é a dependência de jogo, né? Que inclusive eu até pontuo que é provavelmente uma das maiores dependências do Brasil. Isso que eu ia te perguntar, Muito, a gente pode ver que de jogo, a gente estava falando mais cedo direto, e muito subdiagnosticado, e também dá muito problema, porque outro dia chegou um paciente que em menos de 6 meses foi 100 mil da família. Eu atendi um paciente que perdeu, adolescente não, né? Um jovem de 21 anos, que a mãe trouxe porque ela já tinha perdido 40 mil e ele não disse em jogo desse negócio de futebol. Eu tenho pessoas perto da família que apostaram casa, apartamento, da família, da esposa, dos filhos. E o sexo também tem um pouco disso mesmo. Alguns ficam dependendo. Às vezes você vê que a pessoa ela não consegue. E às vezes, inclusive, não é nem pela questão do ato sexual em si, mas é da conquista. Então eles gostam, né? E às vezes até se sentem mal da questão do ato sexual, mas a conquista é o que dá prazer, né? Assim como tem dependentes químicos de cocaína, que o que eles gostam mesmo é de comprar, às vezes nem de Nossa, adrenalina. Mas eu conheço pessoas que têm o vício em sexo e é assim, igual beber água. Não é água isso. Igual beber. Gente, a gente não vai dizer, tá? Ela que já água fez tônica. Spoiler. Então, é igual beber água, sabe? É impressionante. Fala assim, não tem problema. É como se não fosse, é como se eu não estivesse traindo a minha esposa.
Porque não é algo que tem um significado, porque é igual beber uma água. Eu falo, às vezes é algo estipulado, às vezes a pessoa foi experiências anteriores, né? Ambiente social influencia. E também talvez as pessoas vejam mais em homens na nossa sociedade também porque homem tem uma tendência às vezes de usar sexo como forma de relaxamento, né? De parecer... Assim como o álcool, assim como Sim. outras Uma drogas, fuga. assim como o jogo, né? Não só o jogo de aposta, também como o jogo eletrônico. Você pode, vou relaxar, vou pegar meu videogame e jogar. Né? Compras também, que é outra... Não é bem uma dependência, mas é a compra compulsiva, né? Sim. Que é a pessoa que compra para dar prazer. Tem muito isso também. E aí eu te pergunto Todos assim, esses bora são aproveitar fugas, e esclarecer aqui. Quais são esses comportamentos que, de fato, podem ser identificados? Porque agora eu estava falando, a gente lê o DSM, tudo que a gente lê parece que a gente tem alguma coisinha. Isso aqui eu me identifico. Eu acho que eu já sou isso. Eu acho que eu já sou aquilo. Sempre a gente lê aquele negócio e acha que tem alguma coisa. No DSM é mais restrito. Se você for pro Google, então você fala assim, meus sais minerais, estou lascado. Tenho tudo. Tenho tudo. Quais são os comportamentos, para esclarecer aqui para nossa audiência, de pessoas que têm realmente isso considerado como um transtorno? Olha, normalmente... Quantos itens? Aí é bem variado. Até tem explicação, né, sobre esses manuais, DSM, Mas tu estás falando do quê? Um transtorno de quê? De substância. De vícios. vícios. Vamos pegar de vícios. A bigamia usou. Bigamia ou pornografia e tal. Quais são as características, né, os sintomas sinais, que pode ser considerado como transtorno e não como um desvio de comportamento? Eu vou colocar somente. Vou colocar um pouco mais da dependência. Até agora... Que basicamente tem que ter 3 características, né? Que é a tolerância, que é cada vez ter que usar doses maiores para conseguir o mesmo prazer, digamos assim. A dependência, que é a necessidade da substância, né? Você depende dela para funcionar, né? E assim como, tipo assim, eu não vou viver, eu não vou ser eu se eu não tiver ela. E a abstinência, né? Quando ela falta, a pessoa fica muito mal. São as 3 principais características. E às vezes, assim, nem todos esses problemas que a gente falou que a gente chama de vício, né? Eles vão apresentar, mas principalmente os de substância e o jogo patológico. O jogo patológico ele é igual dependência de álcool. A abstinência, a aumentar a quantidade até falei a dependência mesmo, a sensação de que preciso disso mesmo, a sensação, aquilo a importância que a pessoa dá. A necessidade que ela precisa daquilo ali é fundamental para ela, entendeu? Aquilo passa a fazer parte da vida dela. Me corrijam se eu estiver errado, que essa hora também meu cérebro já não funciona tão bem assim. Igual o nosso. Gente, é porque aqui são quase 10 horas da noite. São 2h30 da manhã. São 9h10. 2h30 da manhã. Não. Eita, a gente tá falando de qualidade de sono. Eita, não. Gente, são só 9 horas da noite. E normalmente eu só tendo até umas 7, exatamente por isso, assim, que eu já percebo que depois das 7 as pessoas... Tá ficando cansado. O paciente, o acompanhante vai me perguntando, nossa, parece ter um saco de cimento, assim, no pensamento. Aí eu não consigo responder. Aí na outra consulta, às vezes, que eu vou responder, olha, naquele dia você perguntou isso. Parece quando a gente pensou numa resposta pra pessoa e não respondeu, né? Mas é basicamente isso, assim, você percebe essas características no paciente, em você. E também uma coisa muito importante é quando isso leva a algum prejuízo, seja você ou o segundo. Por exemplo, assim, se você e a sua esposa combinam que cada um se trai, é uma coisa. Agora, se você trai ela sofre muito, né? É uma agressão, de certa forma, assim, ela perdeu, aí já começa a virar um problema. Não que seja uma doença, né? Mas é um problema ali. Sim. Que pode vir a ter consequências depois ali. Seja para a família, para a pessoa, né, para outros. Qual a tua maior dificuldade, né, no acompanhamento dos teus pacientes, dentro da tua experiência? Qual é a maior dificuldade de tratar um paciente que precisa ser acompanhado não só pelo psicólogo, mas precisa do acompanhamento medicamentoso e farmacológico? É a adesão mesmo, a tudo. Eu acho que talvez seja o maior problema da medicina em vários aspectos, né? Doenças crônicas em geral, as pessoas não aderem. E ainda mais doença psiquiátrica, que muita gente nem acredita que existe. Sim. Ou fala que é para vender, né? Para comércio. O paciente vem até você e chega lá e você fala, vamos fazer um tratamento. Sim. Tá aqui o remedinho. Aí ele não quer. Não só o remédio, às vezes a terapia mesmo, né? Ele vai, só que ele não dá continuidade. Ele não continua. Eu acho que já estou melhor, posso tirar. Esqueci. Ou não funciona. Tomei um dia, não funcionou. Até porque demora para fazer efeito, né? Um mês. Mas sabe qual é a minha maior dificuldade? É de encaminhar para vocês
e o paciente não quer mais continuar a terapia porque está ótimo, mas se sente ótimo. Estou curada. Normalmente todos drama, os sintomas e sinais já não preciso mais, já suspenderam. sei lidar. Claro, Tá tem um ótimo. monte de medicação que deixa a pessoa lá estabilizada. Tem mais nem ri, emoção, né? A pessoa não tem mais nem nem ri, nem emoção. chora. Tá. E aí abandona o tratamento, né? Terapia. E aí não conseguem sair da medicação. Esse é o problema, né? Também. Não, tem N motivos aí. Normalmente, assim, você falou até de não sentir alegria. Normalmente é um efeito colateral que, inclusive, normalmente tem que trocar a medicação quando a pessoa ela embota pro lado negativo. Normalmente tem que... Então fiquem atentos aí quando vocês tomarem um remédio que tirar totalmente a emoção Eu de tenho vocês. um amigo que ele fala assim, Carol, nenhum remédio funciona comigo. Eu experimentei vários. Experimentei um, deu um efeito colateral muito ruim. Experimentei outro, passei muito mal. Experimentei outro, passei muito mal. Existe isso? Existe. Nesse caso funcionou, só que às vezes o efeito colateral não era tolerável. Tem paciente que, às vezes, que realmente a gente esgota as possibilidades, a gente vai para as questões não farmacológicas, dependendo do... Por exemplo, o paciente tem, vou dar um exemplo do toque. O paciente com toque grave, às vezes, tem, em últimas indicações, botar marca-passo no cérebro. Né? E funciona. Né? Normalmente na USP coloca, mas demora até você chegar lá. Por exemplo, paciente com quadro depressivo... As medicações em depressão, às vezes, quando tem ideação suicida grave, elas demoram um tempo. Então, às vezes, para evitar uma internação, a eletroconvulsoterapia, que a gente nem tem mais no nosso estado. Mas ainda usa isso? Usa no mundo inteiro. Na verdade, o Brasil é considerado um país assim meio que atrasado desse aspecto. Porque parou de usar. Porque, assim, é evidência, é que nem a história da vacina. Só que desse lado o pessoal comprou a propaganda para tirar a ciência, porque cientificamente funciona muito bem. E, inclusive, vou te dar um exemplo assim, de uma paciente minha que ela só melhorou com eletroconvulsoterapia no passado. Aí ela tentou a estimulação magnética transcraniana, não funcionou. Injeção de ketamina, e a família assim, não tinha essas condições não, e tudo particular. Aí até que ela foi comigo, eu falei, e por que você não tenta de novo? Eu falei, doutor, o médico que tinha aqui ele não faz mais eletroconvulsoterapia. Ela teve que ir para São Luís, para uma clínica que era mais próxima, porque tem em todo lugar, menos aqui. Aqui em Belém não tem. Aqui não tem. Palmas, tem até no plano de saúde, ele faz lá no hospital do plano, vai lá, tem no público. São Luís, tem no público, tem no privado. Ela foi para São Luís, ela melhorou depois de umas 10 sessões. Ficou ótimo, ela adora, porque é feito com anestesia, a pessoa nem sente. Hoje em ela dia só vê melhora. Né? Porque antigamente era dramático, né? Porque não tinha remédio nenhum. Inclusive, antes da eletroconvulsoterapia era feito com insulina. Ainda tem lugar no mundo que faz com insulina. E como é que funciona na prática esse procedimento? Basicamente é tentar induzir uma crise convulsiva na pessoa, né? Normalmente a gente está acostumado àquela crise que a pessoa ela se treme toda, mas na verdade ele fica meio só no cérebro, ele não vai para sistema, por isso que é feita anestesia, ele não vai para a parte motora do paciente, né? Para ele não se machucar nem nada, e mesmo assim ele é feito um controle, para ele não se bater rápido. Normalmente fazer anestesia é coisa de meia hora, eu acho que no máximo consegue terminar o procedimento, a pessoa igual a endoscopia. Você faz endoscopia, é muito, muito rápido mesmo. Aí às vezes tem que aumentar a tensão, né? Aí o que espera é que a pessoa entre, tem uma convulsão. E quando tem a convulsão, meio que alinha algumas coisas no paciente e melhora, realmente melhora. Ideação suicida grave, transtorno depressivo resistente a tratamento farmacológico, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Tem uma paciente que ela está há anos internada no Gaspar Viana por N motivos sociais, né? Já deveria ter saído de lá, mas mesmo recebendo alta, ela não consegue, assim como outros pacientes. E a vez que a gente viu ela melhor foi quando ela teve um quadro febril, fez uma convulsão e convulsionou. Aí ela ficou quase lúcida. Ou seja, a gente está perdendo muitos pacientes e está gastando muito tempo de internação sem um aparelho desse. E é um aparelho que é relativamente barato. Tipo assim, o procedimento particular é 2.000 a sessão, né? E a paciente tem que fazer 2 vezes por semana durante 4 a 8 semanas. Imagina. No serviço público é 100.000 um aparelho. É mais barato que um ultrassom. Tem hospital que tem 20 ultrassons no hospital público e não tem um aparelho que é simples. Isso aí é muito mais barato, ia sair, sei lá, coisa de centavo, porque já tem o profissional anestesista, tem um psiquiatra, a medicação mesmo é super barata. Tem uma linha já de psiquiatras que aderem e que não aderem? Em geral, quase todos. É porque é algo científico que funciona. Tudo bem, todo mundo tanto tem uma área que é uma área da psiquiatria, que é a psiquiatria intervencionista, que entra isso. Aí entra a ketamina, que tem infusão nasal hoje em dia, entra a estimulação magnética, que é aquela que a pessoa não convulsiona, que fica só um eletrodo tipo magnetismo ali, que lembra um pouco, tem a eletroconvulsoterapia, que é a que tem, de todas, a que mais tem evidência.
Então as pessoas às vezes preferem usar um canabidiol que não tem o nível de evidência da eletroconvulsoterapia do que a eletroconvulsoterapia. Por sinal, falando em canabidiol, a gente já foi liberado uma parte, a outra parte tem dificuldade de ter acesso a essa medicação aqui? É porque, na verdade, a gente usa ela off-label. Indicação é que nem história. Vou dar um exemplo aqui um exemplo da pandemia, né? Tem múltiplas medicações que não tinham evidência, mas as pessoas queriam usar. Usavam. É a mesma coisa. E pediam liberação e foi semelhante a várias áreas do canabidiol. A pessoa entra na justiça, requer e a justiça acaba liberando. Mas indicação, ele acaba, às vezes, assim, você vai ver o profissional, nem sempre é um profissional que realmente tem uma formação para aquilo ali. Tem até o pessoal que bota assim, como fosse uma especialidade porque prescreve, né? Independente de qualquer coisa, mas assim, em geral, o nível de evidência... Quem é que pode prescrever? Teoricamente, médico. Né? Qualquer médico poderia... Mas tem evidências mesmo já? Pois tudo tem... O nível de evidência ainda não dá para você ficar passando para os outros. Assim, com tranquilidade. Você usa como última opção. Né? Assim como o paciente vai chegar comigo com um quadro depressivo leve, eu não vou querer dar uma eletroconvulsoterapia nele. Eu falo, não, vamos... Agora, tu o paciente... acreditas no canabidiol? Acredito, porque ele tem ação mesmo assim. Mas ainda não é uma ação bem estabelecida. Entendi. Entendeu? Tem muita coisa... Que ainda pode tem ser outras utilizada antes, né? Que dá mais É. segurança. E a gente chegar... Essa pessoa, porque é um remédio alternativo. É uma medicação igual qualquer uma outra. Se você for querer usar... chá da maca peruana, por exemplo, ele vai ter efeitos colaterais, inclusive hepatotóxicos às vezes. Né? Então, tudo tem... E a gente pega direto essas medicações alternativas, elas também dão efeito colateral. É porque o pessoal vende muito, né? E hoje em dia é um mercado gigantesco também. O pessoal fala assim, a indústria farmacêutica. Mas a indústria de venda de canabidiol é um negócio pesadíssimo. Enorme, mesmo, né? Assim. E assim, a gente vê a indústria, a gente sabe algumas nuances, mas sempre que chega um setor novo, ele às vezes chega com coisas assim mais invasivas, inadequadas. Tem sido muito mais utilizado, até porque lá é mais liberado, tem mais fácil acesso, não é tão caro, do que aqui, que está mais difícil, né? Sim. Mas fala pra gente, Henrique, sobre... A gente está falando de pessoas com ideações suicidas, de pessoas que já tentaram ou pensam em tentar contra a própria vida. Quais são os sintomas que quem está nos ouvindo pode estar alerta para dizer assim, isso aqui é um ponto delicado? Ou não é drama? Porque muitas das famílias, às vezes, assim, para de fazer drama, né? Ou então, você não é grato, vai ser grato. E acaba ridicularizando ou menosprezando uma demanda. Desconta, né? acha desgastou. Isso aí é simples de resolver. E às vezes o limiar da pessoa, o limiar que realmente já chegou no extremo e ela já está ali numa situação... Ou é frescura. Em psiquiatria a gente usa muito a questão da disfunção. A pessoa ela não está funcionando socialmente. Ela fala muito que vai tirar a própria vida, porque ela não consegue, ela se frustra com facilidade e fala isso. Às vezes ela foi condicionada também realmente a ficar falando isso. Mas mesmo que ela tenha sido só condicionada, tipo assim, quando eu falo que eu vou tirar minha vida, as pessoas prestam atenção ou me dão o que eu quero. Tem um risco também. Inclusive, tem vários estudos que mostram que tem muita gente que acaba se matando sem querer. Ou tentando se matar sem querer. Tipo, sei lá, tava no segundo andar. Entrou no limite de chamar a atenção. Tipo, subiu na janela, falou que ia se jogar tal, mas ela não queria. Às vezes, assim, ela tá mal, mas não necessariamente ela queria tirar a própria vida. Ela queria só parar de sofrer. Aí, sem querer, se escorrega e cai. Aí se machuca e depois conta isso. Não queria, eu escorreguei. E realmente, às vezes, você percebe que é um negócio muito no impulso. É um problema multifatorial, assim, é muito complexo. A gente fala de pessoas que tentam tirar a própria vida e algumas conseguem, né? Mas, em geral, só o fato da pessoa ela ver... desesperanças, né? Não viver como uma opção melhor do que continuar vivendo já é um sinal de alerta. Né? Ou querer sumir. Doutor, às vezes acontece isso. Doutor, eu não queria morrer, mas eu queria sumir, sabe? Eu queria parar de sofrer. É uma questão muito comum isso. Às vezes a pessoa ela tenta tirar a própria vida para parar de sofrer. Ela quer viver, só que ela não quer viver sofrendo daquele tanto. Ela quer acabar com aquele sofrimento, né? Uma mudança de rotina, por exemplo. A pessoa fazia um monte de coisa e de repente não tem mais energia para fazer. Ou começa a se ver desmotivada. Ou diminui muito o desempenho em alguma coisa. Se isola. São sinais. Se isola muito. São sinais de alerta. Aí assim, a gente pega as causas vezes, da tentativa de tirar a própria vida, né? Uma das principais é o transtorno depressivo. Aí cai muito isso. Os dois principais sinais do transtorno depressivo são
humor deprimido. Não é uma tristeza comum, é uma tristeza disfuncional, que deixa a pessoa muito mal mesmo, sem motivo às vezes, né? E por muito tempo, assim, pelo menos 2 semanas que a gente coloca, ou né, no caso, perda de prazer. É a pessoa que não tem mais prazer. Às vezes ela não está triste, mas ela não sente vontade, ela não tem prazer. Então por que ela vai continuar vivendo? Henrique, e quando tu recebes um paciente, tu estás acompanhando um paciente, tu vê esses sinais, como é? Tu consegues enxergar ou acompanhar ou olhar com esse olhar de preocupação e dizer assim, esse paciente está se encaminhando, ele está num nível que já está muito perigoso de chegar lá? Isso, tem um monte. Chega todo dia. Inclusive, eu posso até colocar que a gente, no Brasil, a gente tem um problema sério de subnotificação. Então, se você pegar, acho que você chegou não sei se foi agora que falou, né? A cada 40 segundos uma pessoa acaba conseguindo tirar a própria vida, deve ser muito maior que isso, principalmente na região norte. Aqui alguns locais, mostra quando a gente vai ver no mapa, né? Baixa incidência, provavelmente por subnotificação, né? Tanto por vergonha, às vezes quando consegue, a família tem vergonha de contar, pede, né? Que normalmente não se deve não colocar, né? Mais ou menos essa história, mas também por falta de informação, porque tem uma ficha de notificação, aí acaba que passa, e qualquer profissional, não precisa nem ser o médico, deveria notificar, só que acaba não notificando as tentativas e as mortes mesmo, assim. Então... teve uma ação agora aqui no shopping, né, da nossa cidade, que sofreu uma pressão sobre proteger ou assegurar ali, porque tinha sido local de várias tentativas e tal. O que é que... É meio manada, é meio... deu certo ali, então... O que é que tem esse estigma do shopping? Porque parece que tem algumas falas bem assim, né? Quando eu quero fazer um negócio desse, eu vou lá pro shopping. E existe uma vez eu li que era... É mito ou não é mito? Que você não coloca na mídia, por exemplo, porque se você colocar isso na mídia, isso estimula outras pessoas a fazerem. Tem 2 pontos aí, assim, essa questão do shopping em si, nunca vi nenhum estudo assim falando do motivo e tal, mas é multifatorial. Por exemplo, você não vê, tem shoppings em outros estados e nem sempre as pessoas se jogam. Às vezes pode ser uma questão da altura, pode ser uma questão de realmente de falar assim, eu tô tirando minha vida e quero que todo mundo perceba que eu estava mal, finalmente quero aqui. Quero chamar a atenção, quero trazer um olhar para isso. Né? Que é um pedido de socorro por outro, um grito entendeu? de socorro. Pode ser muitos motivos aí. Aqui acaba que, por ter essa informação, às vezes as pessoas veem como um meio que as pessoas... ele conseguiu. Às vezes a pessoa não tem coragem de tentar algo, entendeu? Mas se ele conseguiu lá é porque é mais fácil, né? Por isso que a gente fala de liberação de arma, né? Porte de arma, na maior parte dos países não aumenta o número de homicídio, aumenta o número de suicídio. Então, pra gente, assim, na psiquiatria o que a gente vê, a gente fica preocupado quando liberam muito porte de arma por conta de suicídio, né? Interessante. E quando você tinha perguntado da mídia, de não compartilhem, por isso que eles abafam as informações. Na verdade, é o efeito Etten. Até a Associação Brasileira de Psiquiatria, ele tem um manual de condutas adequadas para a mídia noticiar. Dá para noticiar. Só que tem algumas coisas que a gente tem que evitar, a forma como a gente coloca, às vezes é muito sensacionalista. Pessoa se mata, aí tipo, todo mundo vende muito aquilo ali. Sim. Mas às vezes a forma como foi colocada pode induzir alguém que não estou te falando, nossa, eu estou pensando em tirar minha própria vida, eu quero aliviar esse sofrimento, como é que eu faço? Aí vê lá, olha, é um sinal, vem às vezes como sinal. Um sinal. O efeito Etten o Etten, né? Ele é baseado num livro, num romance, acho que se eu não me engano, é o Diário do Jovem Etten. Agora eu não vou lembrar o nome do romance, que esse horário na minha cabeça. E no final ele se matava. E as pessoas que liam esse livro, eles acabavam aumentando o índice. Inclusive foi proibido na época, em alguns países, porque as pessoas se matavam após ler. Isso muito antes da rede social. Aí por isso que tem esse nome hoje em dia, né? O efeito Etten. É igual a história da baleia azul também, né? Não teve? Mais ou menos isso. Esse efeito manada, às vezes, assim, pode parecer, né? Tem muita relação com as pessoas adoecidas, silenciosas ali. E se é a hora identificam. É a hora que o pessoal começa a prestar atenção. Mas na verdade eles estão morrendo todo o tempo ali, só que e é a hora que começam a aparecer, tipo essa história dessa campanha do Setembro Amarelo. Que aqui no Brasil, se eu não me engano, quem trouxe foi até a Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Antônio Geraldo, que é o atual presidente aí. Ele trabalha, inclusive ele até postou uma foto na rede social, lá na Times Square, que ele botou no telão, tá, o Setembro Amarelo, em inglês.
Mas aqui no Brasil os índices são altos. Essa questão da mortalidade na adolescência é algo muito sério mesmo. Conseguem, mas atinge todas as faixas etárias. Idoso. Quais são os fatores de risco? Homem, que para conseguir, né, tirar a própria vida. Homem de meia idade, solteiro, né, seja divorciado e tudo mais, com história de transtorno mental, que mora sozinho, né? Então são um dos principais assim que eu posso colocar aqui, que a pessoa consegue. Quem mais tenta normalmente são as mulheres, né, mais jovens, que tem também algum transtorno, são as que mais tentam. Hoje são homens, pessoas... sabias que é 68% de quem consegue. Homens. É mais violento. Aqui no Brasil, de 15 a 29 anos, 68%. Porque são mais violentos, né? Tudo é mais violento no homem. Aí essas pessoas que passam a sentir ou a perceber, ou uma familiar que passa a perceber esses sintomas, o que é? Quais são os procedimentos que precisam ser feitos? Busca, eu não tenho, se eu tenho dinheiro, eu faço, eu tenho condição financeira, eu vou procurar o médico, o psicólogo, o psiquiatra e tal. Eu não tenho essa condição, eu não tenho esse conhecimento, eu peço ajuda para quem? Aí eu acho que o primeiro passo é tentar conversar com a pessoa para entender ali de forma adequada, o que às vezes é muito complicado. Normalmente, se a pessoa está adoecida, tem uma grande chance do ambiente em volta dele também estar adoecido, né? E oferecer ajuda. Às vezes, assim, se você acha que você normalmente tem atrito com aquela pessoa, é melhor oferecer. Não quer ajuda? Você quer que eu te leve a algum local? Aí tem o CVV, que você pode ligar, né? Que é gratuito. Tem... Às vezes a pessoa quer só falar, né? Falar, saber que tem alguém ali ouvindo. É mais ou menos isso mesmo. E funciona bem. Funciona. Tem os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que teoricamente tem que trabalhar com porta aberta, com equipe multi. Não só psiquiatra, como psicólogo, todo mundo deveria atender adequadamente, né? Sim. Tem ambulatórios de psiquiatria, tem os ambulatórios também de psicologia públicos das universidades, né? Não sei se vocês... Tem as clínicas de psicologia. Inclusive aqui em Belém elas fazem um trabalho muito grande. Inclusive a gente tem uma lista, não sei se você já viu essa lista assim, de locais que fazem atendimento de psicologia, que é muito mais de instituições privadas e talvez até funcione melhor que as públicas. Né, pela falta de profissional. Tem nesses lugares, o CVV ou outros, que você pode se voluntariar para você acompanhar essas pessoas ali e acolher. Isso é bem interessante, porque às vezes se isso te toca de alguma forma, pode ser um caminho de a gente colocar aí essa missão também. O importante é pedir ajuda, o importante é se cuidar, o importante é se tem alguém na sua família, você sinalizar que é importante esse cuidado, que pedir ajuda não é vergonhoso, né? Não é vergonhoso, e para quem está do lado daqui, ter essa sensibilidade, porque muitas vezes eu escuto pessoas falarem, hoje, como eu falei, fiz uma palestra para Setembro Amarelo e uma pessoa falou, Carol, eu tive uma pessoa da minha família que chegou assim no limite, foi quase, mas não chegou a interromper a vida. Então, o que aconteceu com o restante da família? Aquele sentimento de onde eu errei? Como assim eu não percebi os sinais? Puxa, como eu não prestei atenção? De que maneira eu fui tão negligente de não perceber que essa pessoa estava passando por isso? Criar essa rede de apoio, de se colocar à disposição, de ligar, de trazer esse interesse genuíno em entender se você está bem, o que você está sentindo, como que você está, pelo que você está passando, quais são. E diante de qualquer sinal, se aproximar e estar ali. Como que a gente forma uma rede de apoio, Henrique? Como formar uma rede de apoio para esses familiares? Olha, é difícil. Inclusive, a gente tem dificuldade, até no meio privado, de formar um grupo de familiares de borderline. Sim. Por exemplo, que deveria ter dentro do tratamento para pacientes com transtorno de personalidade borderline. Teoricamente, os CAPs deveriam dar também associações de bairro, associação de portadores e cuidadores e parentes e familiares, né, de portadores de transtornos mentais deveriam ter. Mas aqui em Belém, eu raramente, eu vou te falar que eu nunca tive um contato mesmo com um grupo que trabalha assim, pensando de forma macro. De forma micro, né, núcleo familiar ali, o núcleo da família mesmo. O ruim é porque não é fácil, às vezes, uma família que já é desestruturada você conseguir. Mas, assim, inclusive, é fator de proteção, né, uma rede social, uma rede familiar para aquele paciente. Inclusive, às vezes, às vezes a gente dá tranquilidade para a gente não ter que internar um paciente. Fala, não, a gente vai cuidar dele, a gente vai fazer uma internação domiciliar, a gente vai sempre estar alguém com ele, é o que ajuda. Às vezes, porque a pessoa está doente ali também, né? E até você colocou aí a questão da pessoa buscar ajuda, às vezes é um problema, porque em alguns casos a pessoa ela perde a capacidade na doença de conseguir pedir ajuda, de ir atrás.
Inclusive é um negócio muito complicado isso, porque às vezes culpabiliza a pessoa, né? Você nem foi, você tá sofrendo e não vai atrás, né? Relativiza. Piora, né? Nossa, isso é super cruel. Acontece direto, assim, você tá assim mal há um tempão e até agora não procurou uma consulta, né? Por quê? Acho que você quer ficar assim. Algumas vezes a pessoa realmente ela se acomoda na situação, mas na grande maioria das vezes é porque a pessoa perdeu a capacidade mesmo. Ela não consegue, inclusive ela às vezes não come, ou come demais, ou passa o dia inteiro deitado na cama. Isso não tem plano. já tem algo que é químico? Provavelmente também tem, assim, que é possível às vezes ou a gente avaliar. Ou é ambiental, ou é químico, porque tem isso todo um questionamento, né? Que é o que é difícil da gente avaliar. Eu vou te falar que pode ter uma tendência química de algumas pessoas, mas tem muito, às vezes a gente vê que é muito condicionado também. Tipo, pessoas que são mais introspectivas, ela tem uma tendência a buscar menos ajuda no caso, né? Uhum. Mas não, eu digo assim, às vezes é falta de produção de serotonina, né? Pode e aí ser. te leva a esse tipo de comportamento que atrai no ambiente, e isso vai só fomentando ainda mais, né? Mas é que nem eu tô te falando, você tem, às vezes diminui, a gente tem um quadro assim, algumas pessoas têm maior tendência, mesmo sem adoecer, e às vezes quando adoecem, elas têm maior tendência também a apresentar esse comportamento. E às vezes as pessoas usam muito isso de regra, né? Aquele cara que é mais extrovertido, quando ele entrou no quadro depressivo, ele pediu ajuda. Por que você não pediu também, entendeu? Ou tentam se comparar. E é muito variado, né? Às vezes assim, os dois estão, de repente, com um nível de neurotransmissor alterado ali, mas esse aqui, ele está condicionado de uma forma diferente. Ele consegue criar algum mecanismo. Sim. Ou, não, de repente, esse não está tão grave quanto esse aqui também, né? Por isso tem que fazer, além do acompanhamento com o psiquiatra, tem que fazer terapia, senão não sai desse ciclo, né? Mas, esticando aqui para mais um pouco, vamos falar um pouco de transtornos, né? De transtornos mentais, transtornos de ansiedade, transtornos que hoje eu quero que tu me diga um pouco sobre a pandemia, um pouco antes e depois, o que isso impactou. Os transtornos de ansiedade generalizada, as pessoas dizendo aí que todo mundo tem TDAH agora. Então depois disso, pânico, crise de ansiedade. Crise de pânico, crise de ansiedade, agora virou, isso aqui é muito comum as pessoas virarem e se relatarem isso. É uma verdade, dentro do teu consultório, dentro da tua experiência, o que tu dizes em relação a isso? Aumentou o diagnóstico? Aumentou a clareza, o conhecimento, né, dos sintomas, e por isso as pessoas começaram a se identificar? O que aconteceu? Ou realmente todo mundo está adoecendo, né? Olha, tem muita coisa que pode estar relacionado aí, mas assim, provavelmente a pandemia realmente foi um gatilho. Uma cisão, porque mudou totalmente. A nossa sociedade, até a gente estava comentando no meio do psiquiatra, que a gente provavelmente nunca vai voltar ao ambiente pré-pandemia, que mudou. Foi o tempo, passou, só que o tempo parece que em 2 anos passaram 20 anos de uma vez só. Isso é meio traumático, porque as coisas mudaram muito rápido. Verdade. Teletrabalho. Acelerou muitas coisas. Quem não tinha intimidade com informática sofreu muito ali. Né? Um exemplo só, crianças que ficaram em casa não tiveram convívio social. Crianças que nasceram na pandemia, né? São os filhos da pandemia. As mães que engravidaram na pandemia também, porque elas ficaram, os pais, os avós da pandemia. Porque as mães de criança pequena, ou os filhos de pais idosos também, todo mundo ficou. E algumas pessoas que já tinham uma tendência a adoecer, aí foi que o negócio piorou mesmo. Então jogaram o combustível ali. E ao mesmo tempo, como geraram combustível e realmente gerou um boom, aí todo mundo começa a ficar com mais medo e prestar mais atenção e ir atrás de informação. E também começa a aumentar o número de campanhas. O pessoal começa a gostar mais da campanha. Essa campanha, sei lá quantos anos já rola, mas a cada dia que ela vai aumentando, né? Já virou hábito Setembro Amarelo. Eu acho que das campanhas de cores, durante o ano, é a que eu mais vejo. Eu acho que aí tá uma coisa. Por quê? Porque o negócio realmente tá todo mundo acho meio que mal. Setembro Amarelo e Outubro Rosa são as mais... o Outubro Rosa também. Agora você falou, era o que acho que talvez era até mais famoso, mas agora eu vejo mais Setembro antigamente na Globo. Não sei nem se eu posso falar, né? Mas tinha mais. Agora é Setembro Amarelo em todos os locais. Inclusive, tem um shopping até da minha, até que eles mandaram a proposta, né? Porque eles estão querendo fazer um trabalho, associar uma clínica de atendimento de saúde mental para poder ajudar a tirar esse estigma também.
E aproveitando o Setembro Amarelo, você juntar tudo de uma vez, o que eu acho muito bom, porque falta muita campanha de conscientização aqui em Belém, na nossa região. Eu acho que as pessoas ainda minimizam isso. Elas pensam que é muito distante, isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer com alguém da minha família, tá distante. Até acontecer. Normalmente quando acontece Até as coisas, acontecer. mulher começam Até acontecer. É porque acontece também, tem mais gente próxima acontecendo. Por exemplo, alcoolismo sempre aconteceu e todo mundo viu, mas cada dia que passa começa a se tornar um problema mais sério também. O uso de drogas sempre foi algo complicado, hoje em dia até mais aceito algumas substâncias, mas também que as pessoas já começaram eles querem dar um jeito, mesmo não sendo uma dependência da pessoa, um uso abusivo. A pessoa escolheu usar aquela substância, né? Só que é estigmatizante. TDAH que você colocou aí, começaram a prestar mais atenção porque estão trabalhando bem, que normalmente criança com TDAH que não trata, dá muito mais problema lá na frente, né? E também tem menos filhos hoje em dia, então tem menos criança para você prestar atenção. Aí quando você presta, e às vezes você compara com outras, né? Aí você fala, nossa, essa criança aqui ela não está muito bem, quebrando tudo, dá muito trabalho, né? Às vezes é a hora que os pais procuram mais. E também tem um problema sério de educacional também, de relação familiar, que acaba expondo as crianças a menos limites. E aí pode confundir muito. Baixíssimo limite à frustração. Não vou frustrar o meu filho, deixa ele fazer o que ele quiser. Ou trabalho o dia inteiro. E para compensar, eu libero as coisas. Eu fico negociando aquela negociação. Culpa de não estar perto. Mas, assim, uma coisa que eu tenho refletido, estudado, lido muito, essa coisa do TDAH, porque eu ouço, né? Eu não atendo criança nem adolescente, minha demanda é maior de adultos. E muitos dos adultos que eu recebo, eles vêm com uma queixa de ansiedade, TDAH, depressão e problema no relacionamento, na maioria das vezes. Então, eu passei a me especializar na questão dos relacionamentos por conta disso, porque era uma demanda sempre pano de fundo. O tempo inteiro, família e... Sempre. Não tem quem encaminhe. Sempre, sempre. Só que esse relato do TDAH, o que eu tenho pensado? Tem as pessoas que realmente têm o transtorno, né? Mas, eu não sei se tu já percebeste, tem uma coisa mais adquirida pela questão do excesso de tela. Sim. Nós ficamos muito menos... Que não quer dizer o transtorno, mas você vai adquirindo uma falta de concentração, uma agitação, um imediatismo pelo excesso de estímulo dopaminérgico. Quando você... Condicionado, né? E quanto maior... Como os estímulos dopaminérgicos, eles têm efeito de drogas, quanto mais você fica dependente disso, menos você quer fazer atividades que teoricamente seriam mais entediantes ou que poderiam ser com presença, não é? Vou fazer um passeio no parque, vou fazer assim, botar meu pé na areia. Não, mas espera aí. Não, e eu vejo que tem gente que diz assim, Amanda, eu não consigo mais assistir um filme. Já quero passar. Já assisto no 1.5. Não, eu não consigo assistir no celular. A velocidade só escuto no 2. Só escuto no 2. Só escuto no 2. E vai aumentando. Não então, será que eu tenho TDAH? E é interessante isso, sabe? Porque eu convivo com algumas pessoas que são TDAH, né? Muito entre aspas, porque essa coisa de identidade, a pessoa se compra como um rótulo. E ela fala assim, não, mas eu sou TDAH. E o TDAH não consegue fazer isso. Tipo, o TDAH não consegue fazer isso. Eu falei, você já experimentou? Não, mas o TDAH não dá para o TDAH fazer. Mas a pessoa nunca experimentou, por exemplo. E os mesmos sinais e sintomas que ela traz são sinais e sintomas, não todos, alguns, por exemplo, são sinais e sintomas que outras pessoas que estão vivendo esse ritmo muito acelerado, que estão tendo vida muito no piloto automático, também trazem. Sim. Que não necessariamente tem TDAH. E aí, esse resultado de comprarem esse rótulo, Henrique, de tantos diagnósticos, ou talvez pessoas que nem tenham um diagnóstico fechado, e não me refiro a essas pessoas, mas pessoas mesmo que nem têm um diagnóstico fechado, falam assim, não, mas eu sou TDAH, eu tenho TDAH, e aí por isso eu sou assim, eu não consigo. Justificam, né? Justificam. Porque também dá para justificar um monte de coisa. Aí vai muito a personalidade da pessoa também, né? Que é algo que a gente acaba, voltando até um assunto que a gente estava falando antes, né? Que é a questão mesmo dos transtornos de personalidade também. Não só transtorno, né? As personalidades ali que têm maior tendência a ter alguns problemas. Às vezes a pessoa não... E também é condicionada a não assumir a responsabilidade. Entendeu? É fácil terceirizar, né? Porque aí a culpa é do TDAH, a culpa é do transtorno não sei do que, tudo. Assim, a gente tenta até, às vezes, compreender, olha, você tem quando realmente tem um diagnóstico, né? Você tem um problema, você tem uma tendência, por exemplo, assim, eu sempre falo com meus pacientes que realmente têm TDAH, que eu falo, você é um TDAH mesmo, não tem dúvida disso. Às vezes na primeira consulta a gente já tem consegue... Tem que tomar um remedinho. Não só isso. No caso, o remédio ajuda muito. Nesse caso, é uma das patologias em psiquiatria que a resposta é melhor.
né? A maioria dos teus pacientes com TDAH, o tratamento é com medicamento. Principalmente farmacológico, e aí vai vendo, aí é a individualidade, né? Tem disgrafia, terapia ocupacional, procurar para fazer. Tem problemas emocionais também, é sempre bom fazer a psicoterapia. Também, às vezes, problemas de interação social devido ao jeito dele. Às vezes é muito expansivo, às vezes não liga. Aí tem que fazer a terapia. Psicopedagogia. Vai fono, porque às vezes tem que ter PAC associado também. Às vezes ele fala muito rápido, né? Mas assim, eu vou te falar que boa parte tem porque normalmente é indicado. Alguns não toleram, alguns preferem tentar outras terapias antes, mas a maior parte, vou te falar que acaba indo e não se arrepende quando realmente precisa. E uma coisa que eu aviso é como eles devem tomar cuidado, principalmente com dependência, porque é um problema sério, e principalmente cocaína. Cocaína, crack, né? Como eles têm uma ação dopaminérgica que vocês estavam falando, potente. Lá pelo núcleo accumbens principalmente, então na primeira uso às vezes o cara já vai, né? E também é uma característica que às vezes as pessoas falam em criança com TDAH, isso, que a criança parece ficar menos sorridente, fica menos... Nos Estados Unidos tinha muito essa crítica, né? Mas é porque normalmente a criança com TDAH ela tem uma tendência a gerar, como é que fala? Artificialmente a dopamina dela. Então ela vai querer se expor a situações, por exemplo, de maior risco, né? Que tem um pico de estresse ali que consegue gerar, vai ficar mais agitada para indiretamente gerar algum tipo de estímulo naquela região. Até porque a gente fala que às vezes não é nem a quantidade, às vezes é a qualidade mesmo que não encaixa muito bem e a pessoa tem que produzir mais. Aí com a medicação normalmente você consegue suprir. Aí às vezes a criança ela não precisa mais ficar sorrindo o tempo inteiro para conseguir dar aquela... Aí fica um pouco mais quietinha, só que ao mesmo tempo que ela se sente, no fundo às vezes aquele sorriso dela ali é uma forma, é quase um sofrimento, porque ela é obrigada a fazer aquilo ali internamente, entendeu? Às vezes quando você dá, na verdade é um alívio. A maior parte dos pacientes que hoje em dia estão adultos e começam a usar adultos, falam, bicho, é um alívio. Tem paciente que chora. É um desafio, né? Porque a tua mente ela funciona de uma forma que é muito diferente da maneira que uma mente não TDAH funciona. E eu tenho uma pessoa com quem eu conversava ontem, inclusive, que tem a filha que tem 12 anos e tem um diagnóstico de não sei o que, teve DEPAC muito tempo, fez muito terapia para DEPAC, TDAH e agora transtorno específico de aprendizagem. E uma das coisas que ela falava não quero entrar com fármaco com minha filha. E ela foi conversar com uma mãe e a mãe da outra amiga disse, quando eu entrei com o medicamento com a minha filha, foi assim, ela mudou da água para o vinho, a forma dela estudar, o nível de concentração. E a mãe disse, hoje eu sinto culpa por não tê-la oferecido a possibilidade do medicamento antes, porque eu vi quanto ela sofreu. Eu não tenho nada disso parecido, nem tenho ideia de como seria, mas é bem interessante, porque às vezes assusta você entrar com o medicamento. Mexe com outras coisas, né? Porque quando você não tem um retorno e você mantém aquela dificuldade sem ajuda, você mexe com outras áreas comportamentais que prejudicam o desempenho ali, a sociabilização da pessoa. Questão de autoestima ela se sente diferente. Já tem a questão do viver o adolescente. O adolescente já envolve a autoestima em vários fatores. Ele se vê diferente, se vê atrás, se vê muito aquém dos coleguinhazinhos. Meus coleguinhas estão conseguindo aprender mais rápido do que eu. Por outro lado, ela tem muitas outras coisas que ela consegue fazer de forma muito mais acelerada que os colegas. Só que é o diferente também. E isso envolve uma série de tem um ponto, impactos. Um ponto também que normalmente eu falo, o TDAH são 3 coisas. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e a impulsividade, que não está no nome, mas eles são muito impulsivos. Às vezes eles são marginalizados, entendeu? Só pelo jeito deles de ser mesmo. Esse é ouvir um problema, porque a questão da baixa autoestima, se sente diferente, tem mais dificuldade. Nossa, mas acaba mesmo. Por isso eu falo, tem paciente que chega lá, quando começa a tratar, ele começa a chorar de alegria, porque ele sempre achou que ele era menos que os outros, entendeu? Sim. Aí não, era uma tipicidade dele que tinha como dar uma regulada, digamos assim, nem que seja bom ou ruim, né? Mas ele decidiu por regular e funciona muito bem. Assim, olhando. E alguns, antigamente, eram taxados de doido. É o doido, porque ele é impossível. Vai lá, manda ele, porque ele vai mesmo, entendeu? Mas tem verdade. Muito disso. Inclusive, o pessoal fala assim, é o doido, né? Aí tu vai investigar, não é porque ele tem algum transtorno psicótico, né? Que é um termo que era muito associado. Não, é só porque ele não tem muito filtro, ele fala o que ele pensa, porque o TDAH às vezes não tem muito sincericídio. Aí, não consegue segurar as verdades e sair falando. Aí ele fala... Não tem filtro, né? Aí às vezes ele fala o que não deve, fala, porque eu sou TDAH. Não,
também. Você vai ver. Que nem sempre. Não, deixa eu falar o que tá engatado. Deixa eu falar o que tá engatado aqui, não, com TDAH. Não é porque você é TDAH que a gente não vai ficar chateado. Vai ter filtro, né? Porque você pode. O que não vai magoar as pessoas. Incomodar muito outras pessoas ali. É por isso que a gente vê que paciente com TDAH é bom vendedor, é bom político, né? Eles conversam, né? Conversam com todo mundo gosta, sempre animado, inquieto. Humorista também, tem muito humorista que tem transtorno do humor também, que tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Porque eles não têm muito filtro, então às vezes gera o riso, né? Mas assim, tem muito. Acho que o que aparece pra mim também aparece pra vocês. Mas vou te dizer que no consultório particular, realmente, muita coisa que chega tendo TDAH, às vezes é transtorno de ansiedade, às vezes é problema da pessoa mesmo ali, o jeito dela de ser. Já era um público ao contrário. Muita coisa chega como... Aqui em Belém, no caso, né? Chega como autismo e TDAH. Muita chega com outras causas ali, quando você vê a criança tem TDAH. É muito... Quebra tudo, é irritado, é atraso no desenvolvimento. Não, era TDAH e tratou. E aí sim... É tolice. Ainda tem isso, é tolice. Né? Porque às vezes... É mal educado. Aí é estigmatizada, a criança fica estigmatizada. Come demais, tem uns que tem que eles comem compulsivamente. Começou. É assim, entendeste? É no assim, auge começa. do não, negócio. Mas peraí que a gente ainda tem mais um negocinho aqui pra falar. Calma, segura aí. Falando de relacionamento, uma das demandas que eu vejo muito, né, não só no que eu estudo, eu trabalho com rede social, então eu recebo essa demanda, né, digital, mas recebo no consultório sobre a questão do transtorno de personalidade narcisista. Lidar com famílias que têm, né, como é uma mãe narcisista, que eu já recebi pacientes que têm a mãe e que precisam se afastar, porque o convívio é muito complicado. Isso não quer dizer que tem que ficar de mal, não falar nunca mais, mas assim, o convívio em excesso adoece. Sim. E quem é casado com um narcisista. Gente, né, não sei se gente, é muito difícil de tratar, de lidar, porque precisam os dois, e normalmente quem tem um transtorno de personalidade narcisista, ele não quer se tratar, ele não acha que precisa. Aí que é uma coisa que eu te falo, lembra até um pouco do transtorno de personalidade antissocial, que ele procura ajuda mais quando ele tem prejuízo, né, também. Quando ele tem algum problema, ele é obrigado a procurar ajuda, ou ele procura ajuda, mas o problema é do outro, né? Não, tô aqui, mas foi a minha esposa que tá doente, ela tá falando que era por passar. Ela que disse que era por vir aqui e vim para ajudá-la. Quando eu conversei uma vez com um terapeuta especialista nisso, e ele falou: Carol, eu preferiria conviver com 10 pessoas com um transtorno, o antissocial, que é o psicopata, que chama transtorno antissocial, com 10 pessoas, porque ele se adapta, ele responde, do que com um só narcisista. Ele falou: eu prefiro conviver com 10 que sejam transtorno antissocial do que com um narcisista, porque o narcisista, ele não se adapta, ele engole ali o Fala terapeuta. Um pouco pra gente dessas características da personalidade narcisista, até porque uma das coisas também que, igual o TDAH, fulano é narcisista. Todo mundo se ele tem um pouquinho de olhar pra si, ou se ele é narcisista. Essa semana eu atendi uma paciente de primeira vez, inclusive, que ela disse assim, tá se separando, ela disse: Amanda, totalmente narcisista, meio autista também. Aí eu, só queria olhar pro corpo, só queria saber de si, e não necessariamente o transtorno de personalidade narcisista está associado assim. Era o narciso, então, né? Entende que é diferente, mas aí as pessoas já confundem. Então fala um pouco pra gente sobre os sintomas, as características de um narcisista. Tá. Assim, eu vou até colocar... Assim, talvez a principal característica que colocaram que seja a pessoa que se ama muito, digamos assim, que valoriza o próprio eu, por isso que o nome vem do narcisismo, do narciso, que é aquela da mitologia grega, aquela pessoa que se admirava tanto que se afogou na água e não dava moral para outras pessoas. É ela que dá importância, né? Às vezes realmente é uma pessoa que acredita que ela tem uma importância muito grande, inclusive ela não expressa às vezes, mas você percebe que ela tem um ego ali e acha que ela é mais que os outros, né? Às vezes, digamos, botando assim para essa palavra, pode ter, nem sempre, né? Mas pode ter a questão da insensibilidade quanto ao outro. Por isso, quando você vai ver os critérios do DSM, algo até que a gente tinha falado antes de DSM e CID-10, é que são, tipo assim, são critérios inclusivos. Então, ele tenta pegar muita gente que
muito falso positivo que a gente fala. São pessoas que têm os critérios que enquadram, mas às vezes eles não vão ter, porque a ideia é que pegue muita gente para depois ir triando. É feito para clínico geral, né, para a população geral. Então, às vezes vai ter essa valorização exagerada do próprio eu. Deixa eu ver o que é mais aqui. Tem alguma outra característica? Tem uma coisa de falta de meio empatia, né? E a depreciação do outro, né? Eu me valorizo, porque eu acho que nos relacionamentos, o que eu percebo de maior dificuldade é eu me valorizo o outro, seduzo, você é maravilhosa, nanana. Quando a pessoa cede, eu começo a espizinhar. Sim. Aí eu começo a maltratar, e aí então fica uma relação de maus tratos, sendo que a pessoa causa dependência na outra, porque quando o outro está se afastando, ele vai lá e diz, poxa, você é maravilhosa, venha, e aí valoriza, aquele dependente emocional já se sente um pouco olhado, e aí quando vem, não presta, você é isso, você é aquilo, porque eu sou melhor. Sim, não tem assim, até uma crítica, porque o narcisismo, por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, né? Ele está presente no DSM-5, mas não está no CID-10, porque é uma característica que é muito presente na sociedade. E às vezes é difícil você colocar como algo patológico. Sim. Porque, por exemplo, como você falou, às vezes pode, de repente a pessoa tem um traço narcisista ali, mas ela se junta com a pessoa que é mais emocional. Aí acaba que... Unindo a fome com a vontade de comer, né? Aí às vezes quando vê, ele parece muito disfuncional, mas na verdade não é necessariamente porque ele tem um transtorno, ele só tem um pouco mais narcisista, digamos assim. Todo mundo tem um pouco. É um traço que a gente tem que se valorizar, né? As pessoas confundem muito. Isso é só um relacionamento abusivo. Porque você pode ter relacionamentos abusivos que não necessariamente estão associados com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Sim. E você tem a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista que é no nível mais hard do que um relacionamento abusivo, por exemplo. Né? Porque você vai falando as características do narcisista ou do transtorno narcisista e fala assim, mas isso aí várias pessoas têm. Sim. Porque realmente estão presentes em vários relacionamentos abusivos, e não necessariamente com alguém que tem algum tipo de transtorno. Por isso que confunde muito, eu acho. Né? Você vê que tem um critério lá que fala que é a pessoa acreditar que ela está fadada a um sucesso muito grande do jeito dela, entendeu? Às vezes vai estar presente em algumas pessoas, não vai estar. Então, se eu não me engano, são 6 ou 7 você precisa critérios. cumprir, né, tantos X critérios que estão lá para poder estar dentro do... Isso, agora, eu vou te ser sincero que eu também lembro, mas acho que são 5 de 7 ou de 9, não lembro de cabeça, que só tem no DSM, né? E normalmente, por ser um transtorno de personalidade, é algo que faz parte da pessoa. Não é algo que começou recentemente, por exemplo, assim, normalmente já veio principalmente do final da vida adulta, pelo menos, ou às vezes desde a infância. E assim, normalmente, pessoas que têm pais narcisistas, né, que têm maior tendência a desenvolver o transtorno de personalidade. Normalmente, pais narcisistas, às vezes, tratam o filho como se fossem parte deles. Aí, por isso que eles valorizam, mas ao mesmo tempo que também, às vezes, não valorizam mesmo, não valorizam o mesmo tanto que ela. Né? E às vezes assim, não é nem um transtorno, mas a pessoa, esse narcisismo dela faz mal para aquele outro ser que está convivendo com ele. E aí vai ter que procurar, alguém vai ter que procurar tratamento mesmo. Que às vezes nenhum dos dois tem um transtorno de personalidade, mas o negócio não dá certo mesmo. Né? Mas agora, o narcisista normalmente ele é considerado até junto com o borderline, né, do emocionalmente instável. Às vezes ele pode ter respostas muito intensas, né? Porque ele merece aquilo. Se ele for frustrado dentro do merecimento dele, ele vai ficar mal pra caramba. Sim. E pode adoecer. Por ele ser um transtorno de personalidade, ele tem maior chance de adoecer. Então você vai ver. Outra coisa também, que acaba assim como antissocial. Coisas, mente muito, mente. Pode mentir. Igual beber água. Pode mentir pra manipular. Ele pode ser manipulador, entendeu? Sim. Inclusive, às vezes ele pode ser agressivo passivo, que é aquele negócio assim, não fala por trás, ele vai te minando, entendeu? Porque pode ser mais vingativo. Mas bem complicado, até de detectar, né? É muito amplo, porque você vai parar pra pensar, é muito amplo. Características de outros. Que a gente estava falando, se for pegar por autoavaliação, 1,4, acho que teve um estudo científico aqui no Brasil, acho que foi 1,4 dos brasileiros se identificavam como narcisista, né? Se não me engano foi. Já quando avaliado por profissional, provavelmente psiquiatra mesmo, caía para 0,2, 0,3, 30 e pouco ali, acho que era 0,3. Ou seja, caía muito, porque às vezes as pessoas elas acreditam que elas são narcisistas, mas você vai avaliar
nem é tanto assim. E às vezes, inclusive, os narcisistas mesmo nem se autoavaliaram como narcisistas. Não, os narcisistas são perfeitos, então eles não. Não, vão e se assim, ver eles como têm é uma narcisistas. coisa, às vezes, de distorção comportamental mesmo. Né? Tem. E aí é bem delicado para tratar. E também, por exemplo, aí às vezes o narcisista ele tem alguma doença, tem um transtorno afetivo bipolar, ele vai ser amplificado, entendeu? Vai ter outros problemas, vai ser difícil para ele conseguir buscar ajuda. Olhando assim, que nem o antissocial, né? Eu estava até vendo um artigo recente que são alguns transtornos de personalidade que deveriam ter tratamento, mas não tem. O borderline, ele tem ótimos tratamentos hoje em dia. Medicamentoso? Não, tratamento não todo, psicoterapêutico mesmo, porque farmacologicamente é muito baixo assim, o índice de cura, por exemplo, mas agora de psicoterapia funciona muito bem. O TBT, tem outros ali adaptados, né? TCC adaptada, que funciona bem. Mas agora o narcisista, que é bem semelhante, ele não funciona tão bem. A gente adapta o tratamento do borderline para o narcisista, mas não funciona tão bem. Tipo, acho que o borderline chega a 90% em 2 anos de psicoterapia adequada, assim. É como se não tivesse resposta. Responde não menos. Tem, ou não tem estudo também, entendeu? Ele é menos, o pessoal está menos preocupado com o narcisista do que com o borderline, mesmo ele sendo bem semelhante. E menos preocupado ainda com o antissocial, que é um outro problema sério na sociedade, porque eles dão muito Convivemos problema. com muitos, não é? Sem saber. Muitos, de tudo quanto é classe, de profissão, inclusive colegas, às vezes a gente tem traço, né? O bichinho já até se levantou Já. e disse, pelo amor de Deus, já estamos 5 horas aqui. Gente, Não eu deu falei. nem 3 horas e meia de... Eu falei que ia ser longo, mas não dá pra gente passar 5 horas aqui, né? Só 3. Vamos fazer a parte 2. Vamos ter que fazer a parte 2, porque dois. é assunto pra caramba. Essa é uma demanda, né, de que todos nós aqui temos uma pergunta sempre para fazer, porque tem alguém da família, porque tem alguém que eu conheço, porque eu estou vivendo situações assim. E hoje as pessoas estão vivendo realmente doenças emocionais. Todo mundo tem um problema emocional. Às vezes não é doença, é um problema, né? Problema emocional. Todo mundo passa sempre. É que nem insônia. Às vezes eu ia falar sobre isso, insônia, o quanto isso gera outras consequências só. E é altíssimo, assim, eu acho que, eu não lembro do último, mas acho que era 95% da população vai ter nem que seja, algum episódio de insônia, nem que seja agudo. Né? Muito Surreal. alto. E acho que vai piorar porque nosso estilo de vida ele é extremamente contra o sono adequado. A gente está aqui 1 hora já avançada, provavelmente a gente não vai fazer higiene do sono adequado. Né? Porque não tem vai jeito. Se desligar tão cedo. A gente quer que o dia dure muito, porque agora a gente tem que produzir muito. Muitas coisas que a gente tem que fazer, né? Isso acelera a nossa mente também. Eu vou falar que eu sou do signo de para ser acelerada. Né? Porque meu pensamento é pouco acelerado. Aí eu sei que é o meu Sagitário com Leão, com tudo que eu me acho. Tranquilo. Tranquila, gente, eu não sou tranquila, eu falo pra caramba, eu já chegando. Agitada, então eu vou lá me estudar com o doutor. Bora fazer, bora. E aí, o que a gente vai fazer? Até porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês pensam que psicólogo e psiquiatra não sofrem? Nós sofremos, queridos. Nós passamos mal também. Só porque é gente. Só porque eles são gente. E tá tudo bem. É isso mesmo. Tá tudo bem não estar tudo bem, o não ser perfeito, o não estar dentro do... Henrique, obrigada. Quero te dizer que foi um bate-papo que a gente queria ainda falar mais. Tinha muitas pautas. Tinha muitas pautas, como sempre. Mas, para terminar, olha para cá e deixa aí uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre essa importância, né? Do que é essa importância da saúde mental, desse cuidado. Que mensagem tu gostaria de deixar? Olha, acho que a mensagem que eu tento dar, que foi mais ou menos o que eu falei, é se você está passando por algum momento difícil, o importante é procurar ajuda mesmo. Se às vezes você não tem condição de procurar ajuda, seja profissional, procure alguém que você confie, que possa indiretamente ali te dar algum apoio para você conseguir a ajuda adequada, né? No caso, sua família. Se você também identifica que alguém na sua família está passando por algum momento difícil, né? Principalmente, você percebe que a pessoa está mais introspectiva, de repente está evoluindo com um quadro ali que possa, se indiretamente, ter um pensamento de morte, é bem interessante assim que você mesmo, sem perguntar para a pessoa se ela tiver vergonha, você pode procurar ajuda. O que eu posso fazer por essa pessoa específica? Porque é muito individual, né? A gente varia muito. Não tem uma receita de bolo para mostrar como é que você vai abordar um amigo, parente, né? Mas procure ajuda profissional, assim, é o que
posso colocar. É a dica de ouro. Ou CVV de repente também, né? Às vezes, olha, eu tô com meu filho, Acho que é 188, não é? Qual é o número? Acho que é 188. É 188. CVV. Nossa, agora você pegou esse horário, nem número de telefone. É o critério de DSM, por exemplo. Eu mesmo, quando gente, vão no Google. Google, a primeira coisa que vai aparecer, CVV. Mas é 188, você já vai ver. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tintim, obrigada por ter Saúde. vindo. A gente gosta de falar de saúde, a gente gosta de falar de brinde. Meu drink já acabou. O meu também, porque aqui a gente toma muitos drinks. Ninguém fala o que tem aqui dentro. Faz Na nossa canequinha da Sublime Afeto, agradecendo aos nossos patrocinadores, parceiros, gente, parceiros, nossos parceiros. Nós gostamos de parcerias. Parceiros. Carolzinha, inclusive estamos abertos. Obrigada, isso, amiga. né? Show de bola, mais um dia. Que legal. Que legal, porque quarta-feira, 19h30, a gente está sempre aqui. Esse episódio ficou maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai poder compartilhar com mais pessoas. A gente vai tirar aqui, quando dá para voltar, tirar dúvida. E se tiver mais dúvidas, coloca aqui embaixo nos comentários perguntas lá para o doutor Henrique, porque a gente pode tirar dúvida. Pergunta, que a gente vai mandar para ele vai responder. Se vocês quiserem sugerir outras pessoas, né, Carol, que estejam aqui. Por favor. A gente está com uma lista extensa, porque a gente só está uma vez por semana, por enquanto. A gente está querendo ir para mais dias, inclusive fazer programas ao vivo, porque nós estamos aqui, né? Querem trazer muito. O ao vivo já está... Está engatilhado. Está engatilhado. Em um momento nós vamos dizer, ei, é aqui, tá aqui, quem vem assistir com a gente. É isso, aguardem, vocês não perdem por esperar. Carolzita, minha amiga, parceira, né, de tudo pode ser, porque aqui a gente pode ser, então a gente relaxa. Obrigada, mais amiga. Um dia. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês por nos aguentarem, suportarem, esperarem até o final. Olha, pra cá, a gente tá com o olho biológico. Fica apontando aqui, pra cá. A gente gosta disso. Tem várias câmeras aqui na nossa frente, gente, vocês que não sabem. Obrigada, é sempre bom, gente. Compartilhem, curtam, comentem, se inscrevam. Estamos juntos, estamos no Spotify também. Entrem lá no Spotify. Tem vídeo no Spotify. E vocês vão poder nos acompanhar. Simbora, fiquem atentos. Isso aqui é pra vocês, tá? Isso é pra vocês. Tem mais conteúdo pra vocês. É isso aí. Toda quarta-feira, 19h30. Um beijo, até breve.